Meu, com certeza você viu que o preço da gasolina no Brasil inteiro não para de subir. E por que isso está acontecendo? Por que será que o preço da gasolina realmente não parou de subir desde o começo de 2021? Cara, fica aqui comigo até o final que você vai entender tudo bonitinho. O que você pode fazer para se proteger disso e o porquê que isso realmente está acontecendo. Antes de começar aqui o conteúdo, como sempre, eu vou pedir, não esqueça de deixar o like, também se inscrever no canal. Isso é muito importante para eu saber que vocês realmente estão curtindo esse tipo de vídeo que eu estou fazendo sobre notícias mais recentes. Mas vamos lá. Por que, cara, o preço da gasolina está subindo tanto? Segundo a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, o preço chegou a 5,995 na última semana. E cara, isso são preços aí que a gente não via há mais de 20 anos. Então, com certeza tem alguma coisa acontecendo para que isso aconteça. E como eu disse, alguns estados chegaram até a reportar aí mais de R$ 7,00 por litro, como o Acre, por exemplo, como vocês podem ver aí na foto. E isso varia de estado a estado, não é simplesmente um preço que vai determinar o preço da gasolina no Brasil inteiro. E eu acredito que seja de conhecimento público, mas como eu não posso simplesmente achar que vocês sabem disso, a gasolina é derivada do petróleo. E a gente vai ter que aqui entrar nessa parte bem fundo para vocês entenderem o porquê que esse preço teve uma alta tão grande. O petróleo, como muitos também já sabem, é um recurso natural, ou seja, ele é escasso. Eu não posso simplesmente chegar e produzir mais petróleo. É como se fosse um minério. Pensa, por exemplo, o ouro. O ouro também é um recurso escasso na nossa natureza. Eu não posso simplesmente chegar em uma fábrica e produzir mais ouro. Não dá para fazer isso. E o petróleo não é simplesmente importante para a gasolina. Ele também é importante para o diesel, para o GLP, que é o nosso gás de cozinha, e também para o querosene. Mas tá, sabendo que o petróleo é um recurso escasso e que ele tem essas funcionalidades, e como a gente sabe que é muito difícil extrair esse petróleo, porque ele fica em profundidades no mar muito altas, cara, a gente já sabe que ele é um recurso que obviamente vai ser caro. E muitos cientistas também preveem que daqui a 40 anos não vai mais ter o petróleo não vai ser mais usado. Então por que ele está nessa alta tão grande? E para vocês entenderem o que impacta no preço do petróleo, eu vou dividir aqui em 5 coisas que impactam para ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem. A primeira é a OPEP, que é um bloco comercial dos principais produtores de petróleo no mundo. E concorda comigo que se todos os produtores de petróleo, aí, os maiores, decidirem produzir menos petróleo para a mesma quantidade de demanda, o preço tende a aumentar? Porque as pessoas querem comprar mais e não tem muito. Então, os membros da OPEP podem simplesmente aí diminuir a oferta ou aumentar a oferta. E se a oferta de petróleo for aumentada, a demanda continua a mesma e aí o preço tende a cair. Então, esse bloco, essa organização, faz reuniões semanais. Toda semana eles fazem essas reuniões para discutir o preço do petróleo, quanto de oferta vai ter no mercado, todo esse tipo de coisa. A segunda coisa que impacta no preço do petróleo são as reservas ambientais petrolíferas. Vamos supor que existem aí 1000 lugares que você sabe que existem de reservas de petróleo e por algum motivo, algum país achou mais uma reserva. Concorda comigo que agora a oferta vai ser maior para a mesma quantidade de demanda? Então o preço tende a cair? A mesma coisa que eu falei da OPEP. Quanto maior a oferta e a demanda for a mesma, o preço tende a cair. Então, cara, se a gente acha algum tipo de reserva nova de petróleo no mundo, os preços tendem a cair. A terceira coisa que influencia no preço do petróleo são os fatores ambientais e catástrofes. Vamos pegar aí, por exemplo, o vazamento de petróleo. Isso já aconteceu antes e a gente sabe que se vaza petróleo, a oferta é menor para a mesma demanda. Então os preços, mais uma vez, tendem a subir. Então, cara, qualquer tipo de catástrofe que acontece acaba subindo o preço do petróleo. E, cara, para você que não sabe, no frio já foram feitos estudos que dizem que o consumo de combustíveis aumenta, o que também tende a aumentar o preço do petróleo. E por último, o quinto ponto são os fatores geopolíticos e guerras. Por que eu estou falando isso? Porque, cara, os maiores produtores mundiais de petróleo, os lugares que existem as maiores reservas, estão lá no Oriente Médio. E lá existem muitos fatores geopolíticos e também algumas guerras que acabam aí impactando no preço do petróleo. Então, por exemplo, se existe alguma guerra em um país que é muito produtor, esse país não vai ter tanta atenção mais para o petróleo, vai voltar a atenção mais para a guerra, então o preço do petróleo deve subir.
Cara, como você pode ver agora, esses maiores produtores realmente estão no Oriente Médio, mas se a gente pega a Venezuela, por exemplo, que está no primeiro lugar, isso também é, entre muitas aspas, um problema, porque existem muitos escândalos envolvendo aí países produtores ou até mesmo empresas produtoras, como aí o escândalo da Petrobras, o vazamento da BP Oil e, cara, outros acidentes aí, como o desastre de 2010. Então, antes da gente realmente falar de fato do preço da gasolina, é muito importante saber de todas essas coisas do petróleo, porque realmente o petróleo é um dos componentes mais importantes para a produção de gasolina. Tá, agora que você já entendeu todas essas funcionalidades do petróleo, o porquê que ele é tão importante? Porque ele é um grande componente que influencia o preço da gasolina. Mas para você entender também mais facilmente como que a gasolina é composta e o que puxa o preço dela para cima ou para baixo, eu vou dizer aqui os componentes que mudam o preço da gasolina. 31% do preço da gasolina, segundo a Petrobras, vem aí da produção do próprio combustível. Então aí, toda a manufatura de produzir realmente o combustível, 31% desse preço final vem disso. Em relação aos impostos, tem 10% aí de impostos, mais 28% do ICMS. Então, ao todo, só em relação aos impostos, 38% do preço da gasolina vem disso. A adição de etanol também é uma das coisas que influencia o preço da gasolina. Por quê? Porque seja álcool ou a própria gasolina, nos dois vai etanol. Então 15% do preço da gasolina vem do etanol. E por último, a distribuição e revenda, 16% desse preço vem disso. Por quê? Porque você precisa de alguém, de um frentista que vai levar no caminhão até o posto a gasolina, você precisa de tudo isso. Então você precisa pagar alguém para fazer isso, obviamente. Então 16% do preço final da gasolina vem dessa distribuição. E cara, agora sabendo disso tudo, o que influencia o preço da gasolina, os dois componentes aí que a gente sabe que realmente vão puxar o preço dela para cima ou para baixo é aí a produção e os impostos. E a gente sabe que a Petrobras aí teve um monopólio enorme sobre a produção de gasolina e extração de petróleo, mas isso até 1997, quando oficialmente terminou esse monopólio da Petrobras. E desde então, mais aí de 30 empresas entraram nesse ramo, tirando óleo e gás das reservas petrolíferas brasileiras, o que é muito bom, porque como o mercado aumenta, a oferta também aumenta para a mesma demanda, então o preço tende a baixar. Mas a gente sabe que a gasolina é a gasolina e o petróleo é o petróleo. Entre esses dois estágios existe o refinamento. E o refinamento aqui no Brasil praticamente não existe. Não tem praticamente aí nenhuma empresa brasileira que realmente faça esse refinamento. Então a gente precisa contratar empresas lá de fora, empresas suíças, que venham aqui no Brasil fazer esse refinamento pra gente. Porque o Brasil até hoje não tem nenhum tipo de tecnologia que consiga refinar o petróleo e transformá-lo em gasolina. Mas agora, comparando com o mundo, será que o Brasil realmente tem um preço da gasolina muito alto? Bom, vamos lá. Essa comparação vai ser feita aqui em dólares para você entender. O preço médio da gasolina mundialmente é de $1,20, enquanto no Brasil é de $1,10. Então, em relação à escala mundial, a nossa gasolina não está mais cara, mas a gente sabe que o brasileiro tem um poder de compra menor do que outros países, por conta da nossa moeda estar muito desvalorizada frente ao dólar, ao euro, todas as outras essas moedas que são usadas aí mundialmente. Mas isso também não significa muita coisa, porque se você for pegar aí países subdesenvolvidos, como você está vendo na tela, a Venezuela, o Irã, a Síria, todos esses países têm uma gasolina mais barata, enquanto os países mais desenvolvidos, como a Noruega, a Grécia, têm a gasolina mais cara. O Líbano aí tá aparecendo com um preço, cara, muito alto, mas é por conta das coisas que estão acontecendo lá, do Talibã. Eu não vou entrar muito nisso aqui agora, mas isso também afetou muito o preço por lá. Tá, mas como que isso chega até você? Como que você consegue se proteger disso tudo? Cara, para você que já é investidor, já acompanha aqui o canal, você sabe que se você tem uma carteira diversificada, com exposição ao dólar, exposição ao exterior, isso provavelmente não iria te afetar muito. Eu vou até deixar um vídeo sobre diversificação de carteira nos cards e também na descrição, mas cara, você sabe que diversificar o seu patrimônio é algo muito importante. Outro jeito de você se blindar a isso é ter títulos atrelados à inflação.
Por que a inflação? Porque quando a gasolina sobe muito, a inflação também tende a subir. Então ter os títulos aí IPCA atrelados ao nosso índice de inflação é muito recomendável nesse cenário. O terceiro jeito aí é investindo em commodities. O que são as commodities? Cara, pode ser o próprio petróleo, ouro, prata, todos esses recursos naturais são commodities e você pode investir diretamente neles ou até de um jeito melhor, que é o quarto tipo aqui dessa nossa lista, investindo nas empresas que atuem no ramo dessas commodities. Então, por exemplo, se você quer investir no ouro, não necessariamente você investe no próprio ouro. Você pega uma empresa mineradora e aí você investe nela, porque o preço aí das ações tende a acompanhar o preço do ouro. Mesma coisa com o petróleo. Se você pegar aí a Petrobras, por exemplo, que é uma empresa petrolífera, você pode investir nela porque o preço dela tende a acompanhar o preço do petróleo. Não é certo de que vai acompanhar, mas é claro que eles devem aí ter alguma correlação entre si. E o último jeito é investindo em ETFs e fundos relacionados ao mercado de petróleo. Assim você vai estar se expondo cada vez mais ao petróleo, que é um componente aí que realmente influencia muito no preço da nossa gasolina. Se você curtiu esse vídeo aí, não esquece de deixar o like, de se inscrever. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo mais sobre notícias e como você pode reagir a isso, deixa aí também nos comentários para eu ficar sabendo, beleza? Tamo junto!